meu irmão e minha irmã, que alegria nós estarmos juntos aí em mais um culto online, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar para que Deus esteja nos abençoando, para que Ele possa nos fortalecer, neste culto online. Pai, em nome de Jesus pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê graça, Senhor, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer. Que o Teu Espírito Santo venha tomar, meu Pai, o primeiro lugar neste culto e que possa revelar a Sua palavra conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos e glorificamos o Teu santo nome para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, podemos ver aqui em Marcos capítulo 10, no versículo 46, tem algo muito interessante da parte de Deus para mim e para você. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Uma coisa que nós devemos salientar é na onde Bartimeu estava. Ele estava na onde? Em Jericó. Então vamos gravar esse nome Jericó. Aí observe bem no 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus te chama hoje, meu irmão e minha irmã. Continuemos. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, né? E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Aleluia. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Né? E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Oh, glória a Deus, né? Essa é uma das passagens mais bonitas que nós podemos estar observando, né? Que se trata tanto do amor de Deus para com a minha e a sua vida, onde ele cura ali um homem chamado Bartimeu, que estava cego, que estava à beira do caminho, que não era valorizado pela sociedade. Mas, interessante, né? Eu falei para você guardar o nome de uma cidade, né? A cidade de Jericó. O que era Jericó? Se nós podemos observar a palavra de Deus, em Josué 6, no versículo de número 26, olha só o que diz também a palavra de Deus para nós estarmos aí meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Olha só. E, naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué. Corria a sua fama por toda aquela terra, né? Então observe bem que é muito interessante nós estarmos observando que a cidade de Jericó ela foi completamente amaldiçoada. A cidade de Jericó, que era uma cidade extremamente edificada, tinha um muro muito grande, não é? E ali o povo de Israel, eles tinham que entrar naquela cidade. E a cidade era totalmente intransponível. No entanto, nós observamos que eles buscaram uma estratégia em Deus, eles começaram a fazer a vontade de Deus, né? E eles ficaram rodeando aquela cidade durante 7 dias, e no 7º dia eles rodearam mais 7 vezes, e aí os muros de Jericó caíram todos e eles puderam se apossar daquela cidade. Existem determinadas fortalezas, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos buscar o quê? Buscar a presença de Deus para que Ele venha dar todos os parâmetros, toda a direção para que eu e você venhamos a vencer. Mas não é somente a direção, mas existe também o poder de Deus, existe o trabalhar de Deus no sobrenatural a favor da minha e da sua vida, não é? Então nós vemos que Jericó
era uma cidade completamente amaldiçoada, né? Era uma cidade totalmente sanguinária, uma cidade idólatra, uma cidade que na verdade não servia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. No entanto, nós vemos que quando ali Josué, ele chama o povo para lutar, para brigar, Deus ele entra com providência. Deus está te chamando eu e você para brigarmos, para podermos apossar daquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia, glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós podemos continuar aqui em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo de número 29, né, que fala sobre o reinado de um rei totalmente perverso, né, que se chama Acabe, o qual era também dirigido por uma mulher, também uma mulher sanguinária, uma mulher perversa chamada Jezabel, uma mulher idólatra que introduziu todo tipo de idolatria dentro do povo de Israel. Observe bem o que diz a palavra do Senhor, olha só. E Acabe, filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa, né, de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, a afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Aí nós observamos, né, que como nós vimos no texto passado, né, no texto que nós acabamos de observar, ali em Josué, nós vemos que Josué, ele amaldiçoou quem reconstruísse aquela cidade. E foi isso que aconteceu no tempo de Acabe, não é? Onde existia um homem chamado Riel. Este homem, ele pegou e reedificou a cidade e o seu primogênito morreu. Depois ele colocou a porta e depois o seu último filho também morreu. Então nós temos que tomar cuidado para não edificar maldição em nossa vida, não é? Porque nós vemos que Josué, ele destruiu totalmente aquela cidade, não é? Ele destruiu e amaldiçoou aquela cidade que ninguém poderia construir. Mas vemos que Acabe, ele resolveu reconstruir aquela cidade. E vemos que Riel, ele reconstruiu a cidade, mas só que morreu os seus filhos, né? Como havia o Senhor dito por intermédio de Josué. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado porque existem maldições que nós queremos ressuscitar em nossas vidas. Temos que tomar o máximo de cuidado, porque aquilo que Deus amaldiçoou, que Deus pegou e lançou fora da nossa vida, nós não podemos trazer para a nossa vida, não é? Nós devemos o quê? Entender que Deus, ele tem o melhor para mim e para você, né? Que Deus, ele não quer que nós vivamos mais debaixo de maldição. O Senhor não nos criou para a maldição, o Senhor não nos criou para a calamidade, mas o Senhor, ele nos criou para a bênção. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, é um tempo novo na nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus, a palavra do Senhor nos informa que tudo se fez novo em nossa vida. Deus não é Deus de reforma. Deus não é Deus de colocar um pedaço aqui, um pedaço ali, de tirar um pedaço aqui, um pedaço ali. Não, muda completamente a nossa vida. Aleluia, tanto no lado físico, espiritual, sabe? No lado onde nós não conseguíamos conquistar nada na sociedade, o Senhor, ele transforma a nossa vida. Por quê? Porque, meus irmãos,
a maldição passou na nossa vida, aleluia. Aí nós podemos observar também, como nós vimos lá em Marcos capítulo 10, no versículo 46, que Jesus ele passou por Jericó. Meu irmão, talvez você está pensando assim, pô, eu estou debaixo de maldição, pô, minha vida não dá, parece que não vai para frente, parece que está assim, parece que está assado. Jesus está passando a sua vida hoje, a bênção está passando a sua vida, porque Jesus ele passou por Jericó, aleluia. Jesus passou por Jericó, ele não estava sozinho, mas estava um monte de pessoas ali, totalmente renovadas pelo poder de Deus. Estava passando pessoas que experimentaram o milagre do Senhor, pessoas que outrora, meu irmão e minha irmã, estavam diante da sociedade, eram completamente vituperados, eram completamente envergonhados, eram pessoas que estavam vivendo o poder de Deus. Por quê? Porque Jesus estava à frente, o milagre está passando por Jericó, aleluia. Então não diga nunca, minha causa está assim, minha causa não, parece que não tem solução, parece que também a minha casa, parece que não dá certo, parece que nada dá certo para mim. Olha, eu digo uma palavra para você da parte de Deus, porque quando Jesus entrou em Jericó, ele se deparou com o cego Bartimeu, e ali ele pôde observar aquele cego. Em primeiro momento, Jesus queria ver a insistência do cego, sabe, para ver se ele queria sair da forma onde ele se encontrava. Às vezes, meus irmãos, Jesus ele passa por nós, muitas vezes parece que não está dando atenção, mas ele está querendo que nós venhamos a clamar. Observe bem a palavra do Senhor que diz assim, a palavra do Senhor nos fala lá em Jeremias 3, versículo 33, que é muito difundida essa palavra. Clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Mas também o Senhor nos diz lá em Êxodo capítulo 14, quando o povo de Israel se encontrou ali no grande mar vermelho, e de repente vinha o quê? Vinha ali os egípcios atrás do povo de Israel para querer escravizá-los novamente. O que nos diz a palavra? Nós vemos ali que Moisés ele começou a clamar a Deus, e Deus pegou e disse para ele: por que você clama a mim? Fale para o povo que marche. Então muitas vezes o clamor tem que estar junto, o quê? Tem que estar junto com a nossa prática. O clamor, ele tem que ter o quê? Tem que ter uma ação, mas tem que haver movimentação da nossa parte para que haja o milagre. Então nós observamos, meus irmãos, que embora nós podemos observar que Jesus estava passando, nós vemos que Bartimeu, ele clamou ao Senhor, mas o Senhor continuou. Mas quando o clamor se intensificou, aleluia, nós vemos que Jesus parou. E Bartimeu, o que ele fez? Ele pegou e lançou a sua capa. Qual é a capa que você está carregando nos dias de hoje? A capa do passado, a capa do sofrimento, a capa daquele que a pessoa fez comigo, a capa, sabe, das lembranças, das iniquidades que ocasionaram na sua vida, que te trouxe uma debilidade. O Senhor está passando, está tirando, e Ele quer que você arranque essa capa, aleluia. Quando nós também podemos meditar lá em 2 Reis, capítulo de número 2, quando Elias iria ser tomado, nós vemos que Eliseu ia ser profeta no lugar dele. Aí o que acontece? Nós vemos que quando Elias ele foi tomado, Eliseu tomou aquela capa e aleluia, ele teve porção dobrada do Espírito de Deus em sua vida. Meu irmão e minha irmã, Deus tem coisas boas para você, Deus tem porção dobrada do Espírito, Deus quer curar a sua ferida, Deus quer curar o seu coração, Deus quer te levantar neste dia, o Senhor quer te colocar de pé, aleluia, glória a Deus, e você vai ser um grande profeta do Senhor, você vai ser um grande servo do Senhor. Não deixa a miséria entrar no teu coração, não deixa a tristeza, não deixa as coisas do passado, aquilo que foi amaldiçoado. Jericó já passou da sua vida, agora Jesus está passando na sua casa e no seu lar, Jesus está passando no seu emprego, Jesus está passando no seu coração, Jesus está passando diante. Podemos entender, podemos fazer uma comparação aqui, que Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão, aqueles que eram rejeitados pela sociedade, aqueles que estavam debilitados através da enfermidade, através de um problema social. No entanto, nós podemos observar que quando se encontraram com a bênção que é Jesus Cristo, suas vidas foram transformadas, e eles foram transformados em pessoas valorosas diante do Senhor. Aí nós podemos entender a história de Davi.
Davi também foi rejeitado. Davi, ele é apenas um pastor de ovelha, mas Deus viu nele o quê? Um grande rei, um grande rei. E aquele homem ali, ele pôde também estar trazendo muitas pessoas para perto de si, pessoas que eram endividadas, pessoas que eram completamente debilitadas. E aí nós vemos que aquelas pessoas se transformaram no quê? Valentes de Davi. Oh, glória a Deus. Deus quer fazer de você um valente. Ah, mas eu sou pequenininho. Ai, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque para mim não dá, porque para mim não pode. Deus te fez um valente. Deus te fez um valente. Você é um valente do Senhor. Você é uma bênção da parte de Deus. Você é uma pessoa grandiosa para Deus. Aleluia. Você tem que pensar dessa forma, porque Deus, ele te constituiu uma nova criatura. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. E é isso que é importante. Deixe as coisas para trás. Se você não tem uma casa bonita, se você, independente desse tipo de coisa, independente do que você seja para a sociedade, para os outros, saiba que você é valoroso para Deus e Deus ama muito a sua vida. Então vamos orar nesse instante no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Que Deus te abençoe e vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai Santo, que o Senhor esteja acrescentando fé na nossa vida. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Venha quebrar todo tipo de aguilhão. Quantas vezes o inimigo ele vem nos afrontar através de pessoas. Quantas vezes os pensamentos, as setas do inimigo vêm, Senhor meu Pai, aí dentro da nossa mente, querendo fazer que venhamos a desistir, porque a situação está difícil, porque fulano se levanta, porque não consigo isso, não consigo aquilo, porque para mim não dá. Meu Deus do céu, que o Senhor esteja retirando isso da nossa vida, Pai. Porque, Senhor meu Pai, aquela mulher, aquela viúva que não tinha perspectiva nenhuma, era uma mulher sofredora, uma mulher que estava sozinha e não tinha ninguém que lhe apoiasse. Mas, Senhor meu Deus, por causa da sua insistência, o juiz atendeu o pedido daquela mulher, Senhor. Assim, meu Pai, o Senhor é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um Deus que tem cuidado de nós. Por isso, meu Deus, nesse instante, visita o teu filho e a tua filha, quebra todo tipo de aguilhão, toda obra contrária, tira, Senhor, meu Pai, desânimo, enche o coração de esperança, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, atende a oração, atende o clamor, atende, Senhor, meu Pai, renova essa vida para a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Pedimos a sua graça e misericórdia, o teu poder, renova a fé, renova o teu filho, visita agora e põe de pé esse soldado, essa soldada do Senhor, meu Deus, essa pessoa que está longe, que precisa de ti, em nome de Jesus. Guarda essas crianças, guarda o enfermo, guarda, Senhor meu Pai, abre as portas para aquele que não tem emprego. Visita agora, Senhor, emocionalmente esta vida, traga estabilidade emocional para a glória de Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe. Fique com Deus. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa eu me alegrarei. Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei. Recebe toda adoração, todo louvor, ó Rei dos reis. Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Deus te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça
agradeça sobre ti. Tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. E fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.